Olá, amigos. Como vocês vão? Fazia muito tempo que eu não aparecia aqui e eu estou muito feliz de aparecer de novo. E eu queria fazer uma pergunta hoje. Quantos jogos atuais AAA que vocês conhecem que não são de mundo aberto? Essa pode ser uma pergunta muito difícil, porque todos os jogos atuais são em mundo aberto. Parece que, né, não importa o quão maneiro seja o seu jogo, se ele não for em mundo aberto, ninguém vai prestar atenção nele. Então, cada vez mais a gente tá aí numa indústria que tá sempre inchada, cheia de jogos que tem um mundo enorme, cheio de coisa pra fazer, cheio de lugar pra ir, cheio de NPC pra conversar, cheio de coisa pra ver. E você sempre, quer dizer, você não, talvez eu sempre acabo ficando um pouco ansioso com tanta coisa sendo jogada em cima de mim ao mesmo tempo. E eu reconheço que eu gosto muito de jogos assim, alguns dos meus jogos favoritos são em mundo aberto. Elden Ring, por exemplo, é um jogo de mundo aberto. Tem muita coisa pra fazer, tem muita coisa pra pegar, muito NPC pra falar e muita coisa pra ver. Mas eu acho que, em um certo ponto, isso não pode ser o padrão da indústria, sinceramente. Eu acho que a gente tem que ter opções. Porque é muito revigorante você entrar em um jogo, ver que ele tem fases e que você entra na fase, chega no final dela você volta pro menu e vai pra outra fase, ou sei lá, a fase seguinte começa logo depois da fase anterior. Mas enfim, vocês entenderam. E fazia muito tempo que eu não tinha essa sensação, e foi essa sensação maravilhosa que eu tive a primeira vez que eu entrei em Armored Core 6 Armored Core 6 Fires of Rubicon. Eu não vou falar Armored Core 6, mas eu não vou falar Armored Core. Então vai ser Armored Core 6, Fires of Rubicon. E eu vi que o jogo seguia essa fórmula, tendo fases, tendo missões, onde você entra, faz o que tem que fazer e sai. Sem ter que ir pro outro lado do mapa, assistir uma cutscene e voltar, sem ter que viajar, sem ter que pegar como é que é o nome daquilo mesmo? Um fast travel para outro lugar. E essa foi a minha o meu primeiro contato com os jogos da franquia Armored Core. Eu já conhecia, porque, bem, eu sou fã dos jogos da From Software, então você meio que acaba conhecendo eles. Você sempre vai ver vídeos de pessoas falando, essa era a franquia da From Software antes de Dark Souls, e todo mundo vai ficar falando do jogo como se ele fosse uma coisa de outro planeta. Mas é uma franquia muito estabelecida, talvez um pouco mais no Oriente. O Armored Core tem muito fã no Japão, né? Não tem tantos aqui no Ocidente, apesar de ter fãs no Ocidente, né? Pessoas do Ocidente ainda conhecem bastante Armored Core. Eu sempre achei interessante, eu gosto muito de robôs gigantes, mas eu nunca joguei, porque os jogos são todos exclusivos de PlayStation. O Armored Core 6 foi o primeiro a ser lançado fora do PlayStation, né? Também foi lançado para o PlayStation 5, mas também foi lançado para Xbox e para PC, que tem um gato em cima. E ela tá dormindo, então deixa ela. Enfim, pelo motivo dos jogos serem exclusivos, eu não consegui jogar eles, porque eu tive PlayStation 2 e eu tive PlayStation 3, mas até então eu não tinha tido contato, né, com a franquia de maneira nenhuma. Eu vim a conhecer a franquia quando eu já não tinha mais nenhum desses consoles. Mesmo se eu tivesse, eu não conseguiria achar eles para comprar de forma fácil, porque, né, o PlayStation 3 não era um console realmente muito fácil de conseguir jogo para ele. Então, esse foi o meu primeiro contato com Armored Core, e eu acho que foi o primeiro contato de muita gente com a franquia. Essa na verdade não, é a 16ª entrada na franquia. Mas assim, se seguir os números, né, dos lançamentos, esse é a 6ª história, né, do Armored Core. Sinceramente, no momento em que eu abri esse jogo, eu não sabia, mas a minha vida ia mudar completamente. E eu vou explicar o porquê agora, nesse vídeo, nesse momento. Então, vamos ao que interessa. Esse vídeo não vai ser uma crítica, porque eu não vou criticar esse jogo. Eu estou apaixonado por ele, então eu não vou dizer nada de ruim, sinceramente. Se eu fizesse uma crítica, ia ser extremamente tendenciosa, então eu não vou criticar, eu vou só simplesmente admitir que eu sou um fanboy de Armored Core, e vou dizer por que eu acho esse jogo tão especial, e por que ele se tornou tão especial pra mim, e por que ele mudou tanto a minha vida assim.
Enfim, é isso. Para começar, por que Armored Core 6 é tão bom? É a apresentação do jogo. O jogo, ele já começa te dando um tapa na cara com tanto estilo, com tanta presença. A primeira cutscene é simplesmente maravilhosa. Tudo exala, assim, sabe? Aquele ar frio, aquela coisa meio cyberpunk. Não é exatamente um cyberpunk, mas aquela coisa tecnológica, futurista, mas aquela coisa ao mesmo tempo vazia, uma coisa cinza. Porque é exatamente esse é o tom do jogo. Muita tecnologia, muitos personagens, mas tem um tom, tem sempre um pé atrás, assim, na história, nos diálogos, em tudo que acontece, de uma coisa melancólica, uma coisa solitária. E esse é um tema que é tratado basicamente em todos os jogos da franquia. A solidão. Em como nesse futuro, né, do Armored Core, as corporações elas tratam a vida humana como um simples ativo, como se fossem ações de uma empresa. Então o jogo ele já começa te dando um murrão no estômago com estilo, com direção de arte impecável. Você já começa a ouvir a voz ali do handler Walter, né, o seu treinador. E é uma dublagem excelente, maravilhosa. E isso já entra no ponto dos personagens. Porque os personagens do jogo, eles são simplesmente incríveis. Nenhum personagem aparece com um rosto. Sempre quando você fala com alguém é por comunicação de rádio, né? Como se fosse por telefone. Mas o jogo ele tem um trabalho tão excepcional de dublagem. Todos os personagens têm uma dublagem incrível que ajuda a exalar personalidade daquela pessoa. E fica extremamente crível. Você realmente acredita que aquele cara existe. Você realmente, assim, empatizar e consegue detestar personagens porque a voz deles é incrível. Eles simplesmente têm diálogos muito legais, têm diálogos muito memoráveis no jogo, bem icônicos. E a dublagem é simplesmente maravilhosa. Tem um destaque pro personagem do Rusty. O Rusty é um outro mercenário, né? Assim, parecido com o seu personagem, que em diversas vezes ele vai aparecer ali como seu parceiro, né? Ele vai te ajudar, mas conforme você vai avançando, você vai ver que ele tem os próprios anseios dele e que ele é um personagem por si só. Ele não tá ali só pra te dar apoio. Ele tá ali porque ele tem um objetivo e ele vai cumprir o que ele tem que fazer, né? Pra conseguir os objetivos dele. Você consegue empatizar tanto com os personagens que certas missões você vai precisar fazer escolhas um tanto difíceis e que vão ter um impacto muito grande em cima de outros personagens e de outros personagens. E você sempre vai ficar pensando, poxa, se eu fizer isso vai afetar aquele cara ou vai livrar aquele cara. E você vai se pegar pensando numa voz. Você vai estar apegado a uma voz. Você nem viu o rosto daquela pessoa, mas você ouviu a voz dela. E é por isso que eu achei tão excepcional esse trabalho de dublagem, os personagens. E eu acho muito bacana que isso foi trazido também a uma certa integração entre gameplay e história, né, nessa parte dos personagens. Porque o jogo ele deve ser zerado 3 vezes, porque ele tem 3 finais. E o último final você só vai conseguir ele quando você joga pela 3ª vez. E em todos esses sinais, você vai ver que os personagens têm destinos diferentes, têm interações diferentes, eles têm linhas de diálogos diferentes. Então, é muito bacana você ver como os eventos eles se desenrolam de acordo com as suas escolhas. E tudo isso nas missões. Você não tem que seguir uma árvore de diálogo super complexa e fazer escolhas Paragon ou Renegade, ou nada disso. É só você jogar missões que você vai ver o que acontece com cada personagem e como os personagens reagem às suas escolhas. E isso é simplesmente maravilhoso, isso é genial. Mas o que brilha mesmo em Armored Core 6 é o seu gameplay. O gameplay de Armored Core 6 Fires of Rubicon é simplesmente perfeito. Eu sinceramente venho aqui com a minha cara à tapa e digo que o gameplay de Armored Core 6 Fires of Rubicon é perfeito. Ele não tem nenhum defeito.
e eu estou disposto a provar isso pra você. Em primeiro lugar, eu acho que a From Software é muito honesta com o jogador nesse sentido. Por quê? A primeira fase do jogo, ela demora mais ou menos uns 10 minutos pra acabar. E é nessa primeira fase que você vai ter o seu tutorial, né? O jogo vai te ensinar tudo que você precisa saber para pilotar o seu robô, para atirar com o seu robô e para se defender com o seu robô. E todos os sistemas que fazem sentido para o seu robô e para os robôs inimigos. Simples assim. 5 minutos de jogo você já teve todo o tutorial na prática. Não é uma tela mostrando os botõezinhos. É o jogo ensinando assim, olha, você faz isso? Faz aí. E você faz na hora. Entendeu? Ele te ensina com você fazendo as coisas. Em 5 minutos você vai ter um tutorial. Os outros 5 minutos é você colocando em prática o que você aprendeu nesse tutorial. E no final da fase acontece uma coisa que eu acho o ápice do game design honesto e inteligente. Tem um boss que te arregaça completamente. Ele não tem dó de te esmigalhar no chão, chutar você e falar: volta correndo lá pra sua mamãe, que é onde você pertence, seu merda. E é aí que mora a honestidade. Por quê? Como eu falei, essa fase demora 10 minutos, 10 minutinhos. Talvez uns 15 se você for um pouquinho mais lento ali pra pegar os controles e for passando dos objetivos. No final da fase você é confrontado pelo chefe. E aí você vai à primeira tentativa, morre. A segunda tentativa, morre de novo. Terceira, também morre. Na quarta, você morre de uma maneira mais vergonhosa ainda. Se você é uma pessoa que não gosta de jogos mais desafiadores, mais difíceis, esse é o momento que você vai sair do jogo, vai na Steam, vai pedir um reembolso do seu jogo e vai conseguir ele, porque a janela de reembolso da Steam é de 2 horas de jogo jogado. Então, em meia hora, você decidiu se você vai continuar com esse jogo ou não. E isso é uma boa coisa. Porque é literalmente os devs chegando pra você e falando assim, olha, o jogo é assim. Se você não quer jogar mais, se isso não é um jogo pra você, o que a gente entende, tá tudo bem, tá tudo certo, pega o seu reembolso e vai comprar outra coisa que você goste mais. Acabou. Porque tem muito jogo que a gente vê, né, atualmente, que as 2 primeiras horas do jogo são incríveis. E aí, a partir dessa janela, o jogo começa a ficar uma merda. E eu não consigo pensar que isso não seja proposital por parte das empresas, sabe? Tipo, seja honesto com o seu gameplay. Mostre pro jogador o que vai ser o jogo inteiro. No comecinho, isso aqui é o jogo. Quer continuar? Não quer? Reembolso. Beleza. Beijo. Até a próxima. Talvez o próximo jogo que a gente lance você goste e você jogue. Não sei. Pode acontecer. E é essa maneira de filtrar os jogadores que eu achei também tão incrível. Porque pra quem fica no jogo, é maravilhoso. Você sempre vai ter essa sensação no jogo. Você sempre vai chegar numa parede, vai bater nela e vai tentar de várias maneiras passar. E quando você conseguir passar, você vai ficar se sentindo o cara mais foda do mundo. Você vai adorar. Vai ser uma sensação maravilhosa. E o jogo, ele é bem frenético. Ele é um gameplay muito rápido. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, você sempre vai terminar um boss com o seu coração acelerado. E assim, caraca, meu Deus do céu, eu consegui. Isso é uma sensação muito boa. Pelo menos pra mim, eu gosto de jogos difíceis justamente por causa disso. Eu, quando tava jogando a primeira fase desse jogo, eu devo ter morrido umas 8, 7, 9 vezes, sei lá. E eu tentei até que eu consegui. E aí que eu vi que o jogo ia ser aquilo, eu fiquei, beleza, bora lá, eu quero muito continuar jogando isso aqui. Eu até tuitei alguma coisa sobre isso, eu não lembro. E é nisso aí também que o jogo tá sendo honesto com você. A dificuldade dele é alta. A dificuldade do jogo é bem alta. Pelo menos nos boss. Nas fases você pode achar um pouco mais difícil. Eu sinceramente achei as fases em si relativamente fáceis. Poucas foram as vezes que eu morri durante uma fase e não em um boss. Mas não é um jogo difícil de aprender. E quando você se acostumar com o ritmo dele, que é realmente muito frenético, muito rápido, né? Muita loucura. Quando você se acostumar, você vai conseguir entender o apelo dele e você vai conseguir enfrentar qualquer desafio que ele jogue na sua direção. Justamente nas boss battles do jogo, né? Onde eu mais morri, sinceramente, que o jogo brilha, sinceramente. Na minha opinião, claro. Cada boss tem uma maneira
um tanto única de ser, né, engajado, de ser enfrentado. E eu acho isso muito incrível. Porque a cada desafio novo, você vai estar sempre pensando, o que eu posso fazer diferente para pegar esse cara? O que eu posso fazer de diferente para conseguir escapar dos ataques que ele joga em mim? O que eu posso fazer para tentar dar mais dano nele? Você começa a perceber ali que você precisa fazer uns ajustes finos para conseguir ir passando dos boss. E esse é um ponto maravilhoso também, que é como o jogo incentiva, né, que você experimente com a montagem do seu robô. Porque essa é uma parte muito integral, não só do Armored Core 6, mas de todos os jogos da franquia, que é a experimentação, que é a montagem do robô. Muita gente fica montando várias builds e fica disponibilizando elas online para as pessoas experimentarem. Fazem builds inspiradas em Gundam, em Gurren Lagann, que são 2 animes que as pessoas simplesmente amam, que são animes de mechas, né, de robôs gigantes. Então, essa parte da customização, ela é muito encorajada e também é uma parte muito integral, porque se você tiver com muita dificuldade num boss e pesquisar na internet how to beat ou como matar tal boss, você vai receber várias builds do cara dizendo: essa é a melhor build para matar esse chefe, essa é a melhor build, e você vai ver, são 2 builds completamente diferentes. Porque o jogo não tem meta. Simplesmente, o jogo, quer dizer, pelo menos pro PvE ele não tem meta, mas pro PvP é outra história, já vou falar sobre isso. No PvE ele não tem meta. As pessoas são muito incentivadas a fazer todos os tipos de builds possíveis, porque todo tipo de build dá certo jogando esse jogo. Eu vi um vídeo muito bom da Polygon ontem sobre isso, falando sobre o que pra mim é um dos melhores bosses do jogo, talvez se não o melhor, que é o Balteus. Augmented human C4621. Vital signs confirmed. Disabling autopilot. Establishing comms link with him. Uma maneira de filtrar o jogador. I've identified an approaching enemy. I'll synchronize with your brainwaves and maintain contact to support you. O Balteus, ele é um boss, né, que acontece no final do primeiro capítulo do jogo. E ele também é uma maneira de filtrar o jogador. Por quê? Na fase em que o Balteus aparece, um pouco mais cedo, né, antes de enfrentar o Balteus, você enfrenta um personagem chamado Sula. O Sula, ele é um outro piloto, né, de Armored Core, de robô. E você vai ter muitas boss battles que vai ser um outro piloto também, que vai ter acesso às mesmas armas que você, às mesmas peças que você. Basicamente, as lutas contra NPCs do Dark Souls, do Bloodborne e do Elden Ring. Ou contra outros jogadores. E o Sula, ele vai ter um conjunto de habilidades muito peculiar. Você vai ver que ele tem uma arma que solta umas bolhas, que você até naquele momento não viu no jogo, e você não faz ideia do que seja aquilo. Você vai ver que o Sula, ele usa uma habilidade de chute, porque tem como você, né, chutar com o seu robô no jogo. E você vai ver que ele é um robô muito móvel, ele desvia muito, ele vai pra cima, pra baixo. E nesse momento você fica irritado, porque ele é um personagem muito difícil de matar na primeira vez que você tá jogando. Mas quando você consegue matar ele, você tipo, pô, maneiro, adorei, muito legal. E aí você entra, né, aonde você precisa entrar na fase. Acontece uma cutscene e quando você sai, está ali o Balteus, ali, chegando pra você e falando, e aí, man? E é nesse momento que você né, enfrentado ali no jogo por um dos bosses mais difíceis e mais intimidadores também. Porque ele solta trocentos mísseis na sua cabeça, ele tem uma shotgun, ele tem uma metralhadora, ele tem um lança-chamas, e ele basicamente é uma bomba atômica ambulante, simplesmente. E ele é um boss extremamente desafiador, extremamente difícil. Mas aí você começa a reparar que
Quando você chuta o Balteus, você consegue dar um pouco mais dano nele. Você consegue dar um pouco mais de dano na postura dele também. Você vai reparar que ele tem um escudo, mas que esse escudo é extremamente fraco. Aquela arma que o Sula estava usando, que é a arma de bolha, né? O pessoal fala que é o Bubble Gun em inglês, né? Eu não assisto muito conteúdo de Armored Core em português, porque eu acho que ele até não tem muito. Mas você vê que as mecânicas que o chefe anterior usou são mecânicas muito boas para você usar nesse chefe agora. E o jogo tá te dizendo basicamente que todo o Armored Core que você enfrentar é um robô que você consegue montar na sua garagem e que talvez ele seja bom para você testar ele contra um boss, contra um inimigo muito difícil. E é basicamente o jogo te dizendo assim, ei, vai, experimenta, monta um Armored Core aí, solta a sua imaginação, manda ver, vai testando tudo. Porque todas as peças que você compra na loja do jogo, elas são reembolsáveis, você pode vender elas pelo valor integral, então você nunca tem aquela coisa de comprar uma peça errada e, poxa, nossa, tô ferrado, vou ter que usar as peças que eu tenho e quando eu conseguir mais grana, eu vou conseguir comprar peças novas. Nada disso. Mas você também não precisa usar as armas do Sula pra enfrentar o Balteus, você pode usar armas totalmente diferentes. E é aí que tá a beleza, é o que eu falei anteriormente. Todas as builds dão certo, mas elas vão dar certo pro seu estilo de jogo. E qual vai ser o seu estilo de jogo? Não sei. Abre a garagem do jogo, pega as peças, vai testando e uma hora você vai conseguir um estilo, uma arma, uma peça que se encaixa muito legal ao que você tá querendo jogar. Você está querendo jogar com um robô mais leve, que consegue ir de ponto A até ponto B mais rápido, ou você quer jogar com um robôzão tancão, que aguenta dano pra caramba e dá muito dano. É isso, é a beleza do jogo, e é como ele te incentiva a experimentar e fazer builds novas, e também compartilhar suas builds com outras pessoas, que elas também podem estar precisando de ajuda. E para as pessoas que gostam, Armored Core 6, ele tem um multiplayer, que é basicamente a arena do jogo. E sim, o jogo tem uma arena. A arena é basicamente uma série de desafios, né? Uma série de outros pilotos que você precisa derrotar. E em troca você ganha dinheiro e você ganha também chips que servem para dar um up na sua máquina. Então você pode dar mais dano para suas armas, você pode dar ali uns efeitos, por exemplo, os power-ups, que são poderes que você usa como uma armadura, um escudo, ou uma explosão de energia que dá dano em todo mundo à sua volta. Enfim, power-ups bem padrão, né, que você encontra em qualquer outro jogo. Mas também o brilhantismo dessa arena do Armored Core vem porque ela está totalmente integrada à história. Conforme você vai avançando na história e na arena, você vai tendo assim, algumas interações que você vê que aquela arena não é só uma coisa para você testar o seu AC ou só para você jogar. É uma coisa que tá fazendo parte da história. Os personagens, eles estão cientes de que você tá fazendo aquilo e eles reagem ao que você faz na arena, aos personagens que você vence. E isso é maravilhoso, é incrível, porque não parece uma coisa filler, não parece uma coisa sem graça, que você só faz pela obrigação. Mas, enfim, o multiplayer, como eu tava falando. O multiplayer ele é basicamente como a arena, né? Mas é contra jogadores humanos, né? Contra pessoas que você tá jogando. E o multiplayer ele tem o 1v1, o 2v2 e o 3v3, que é, né, autoexplicativo. Eu honestamente não gosto muito de multiplayer, então não joguei multiplayer do jogo. Mas todo mundo que joga gosta, porque ele não tem um meta muito definido, vamos dizer assim. Tem armas que naturalmente são mais fortes do que as outras. E as pessoas jogaram muito tempo com essas armas que eram muito mais fortes, mas no último patch teve um balanceamento total de todas as armas, então o jogo ficou bem mais parelho, né? E as pessoas conseguem jogar bastante assim com builds que elas querem, basicamente. Eu já vi vários vídeos de PVP e as pessoas jogando com várias builds e conseguindo ganhar de várias pessoas com builds diferentes. E também não é aquela coisa de ter um meta super definido, se você não usar aquele meta você não consegue ganhar de ninguém. E isso também é uma coisa maravilhosa, uma coisa incrível, que a gente precisa bater palma e falar, meu Deus do céu, isso é genial. Porque esse jogo, ele é genial. No final das contas, eu tenho que admitir que Armored Core 6 Fires of Rubicon, ele tem um defeito, apenas. Ele acaba.
Armored Core 6, ele vai contra tudo que a gente está acostumado atualmente, né, na indústria dos jogos. E eu, sinceramente, acho isso incrível. Eu acho que a gente precisa ter opções. Eu acho que a gente precisa saber ter a opção de escolher que tipo de jogo a gente quer jogar. Se você é um cara que gosta muito de jogar jogos de mundo aberto, que você precisa fazer trocentas coisas e precisa ir para trocentos lugares e conversar com trocentos NPCs, tudo bem, é super válido, isso é uma questão de gosto. Mas eu sinceramente acho que quando isso se torna um padrão, aí eu acho que a parada fica um pouco chata. E é por isso que eu fiquei tão apaixonado por Armored Core. É porque é um jogo que foge tanto do padrão atual que a gente vê. Foi um jogo que eu investi muitas horas, mas que eu não me senti cercado, que eu não me senti ansioso por ele. Foi um jogo que respeitou o meu tempo, respeitou a minha inteligência e que me deu um gameplay fluido, maravilhoso, perfeito, uma história muito legal, personagens muito fodas e, no fim das contas, uma experiência incrível que eu mal posso esperar para ter mais. Eu não vejo a hora de ter uma DLC ou uma continuação e eu espero muito que Armored Core tenha continuação, que essa franquia viva por muito tempo, porque eu sinceramente estou apaixonado por ela agora. Definitivamente não é um jogo para todo mundo. Muita gente talvez não vá gostar, mas eu sinceramente incentivo que todo mundo tente, pelo menos. Eu acho que vale a tentativa. Então é isso. Essa foi a minha carta de amor a Armored Core 6 Fires of Rubicon. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele foi muito menos roteirizado do que os meus outros vídeos, é simplesmente só eu falando mesmo. Se você achou o vídeo bacana, dá um gostei, compartilha com seus amigos, faz um comentário, que eu vou adorar ver as opiniões de vocês sobre o jogo. Se você não jogou, se você quer tentar, ou se você acha paia, não gosta e é isso, tá tudo bem. Espero trazer mais vídeos em breve também, que isso depende muito, né, se eu terei tempo. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem até o final. Até a próxima e tchau, tchau.